Será que vale a pena ser obediente? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Obediência, expressão de um coração submisso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema tão importante para a vida de qualquer pessoa, o tema da obediência. E você vai entender ao final desse vídeo que a obediência é a expressão de um coração submisso. O que você vai aprender aqui nesse vídeo? Nós vamos entender o que é obediência, vamos ver o que é a obediência a Deus, os exemplos bíblicos de obediência, vamos entender que obediência é a característica de crentes genuínos. Falaremos também sobre a obediência de Cristo e, ao final, os benefícios da obediência para a vida de qualquer pessoa. Então fique comigo aqui nesse vídeo, que eu creio que você vai ser muito edificado pelo conteúdo que nós vamos estudar aqui agora. Se você chegou no canal nesse momento, se você não conhecia o canal Estudo Bíblico, acione o sininho, se inscreva aqui no canal e saiba que este é um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. Bem, sem mais delongas, vamos começar a pensar sobre o tema da obediência. E primeiramente entendendo o que é obediência. Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é a definição do que é obediência. Quando a gente entende a definição, o conceito, nós vamos conseguir compreender melhor a aplicação prática na nossa vida. Bem, obediência é a expressão visível em caráter, em comportamento e em conduta de quem tem um coração submisso. Em outras palavras, toda pessoa que tem um coração submisso é uma pessoa que expressará sua atitude de obediência no seu caráter, na sua maneira de agir, de viver, no seu comportamento e na sua conduta. Então essa definição, eu gosto muito dela, porque ela realmente demonstra algo para nós, que toda pessoa que tem um coração submisso, ela é obediente, e a sua obediência vai se expressar no seu caráter, no seu comportamento e na sua conduta. Mas para a gente entender isso melhor, vamos compreender a essência do coração humano. O que as Sagradas Escrituras nos apresentam a respeito da natureza essencial do coração humano? Nós temos que entender aquilo que a revelação divina nas Sagradas Escrituras apresenta para nós a respeito da natureza e da essência do nosso coração. E o que nós vamos ver na palavra de Deus é que o coração humano ele é mau por natureza. E ele é mau por natureza devido à sua condição pecaminosa. O que a palavra do Senhor nos apresenta, o que a revelação divina mostra a nós, é que somos uma raça caída. Que o pecado está na essência do coração humano. E é por causa da natureza pecaminosa no coração humano que torna o coração humano mau por natureza, mau em essência. A Bíblia diz lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, reafirmamos que o coração humano ele é mau por natureza devido à sua condição pecaminosa. E nós vamos ver isso lá em Jeremias 17,9, que diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração humano ele tem, portanto, um problema. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A natureza essencial do coração humano é má devido à sua condição pecaminosa. E é por causa desta natureza essencial do coração humano que nós vamos ter algumas expressões de caráter, algumas expressões de comportamento e de conduta. Devido ao coração ser mau por natureza, devido à sua condição pecaminosa, o ser humano tem em si a inclinação à insubmissão. E o que é insubmissão? Insubmissão é um não reconhecimento de autoridade. Toda pessoa submissa, ela reconhece que há uma autoridade sobre si. A gente sabe que na nossa sociedade hoje em dia, no pensamento deste mundo secularizado, deste mundo ímpio, a ideia de submissão sempre é colocada de um modo pejorativo e negativo. Mas em essência, submissão é reconhecimento de autoridade. Toda pessoa que é submissa reconhece que há uma autoridade sobre si. E a maior autoridade sobre a vida do ser humano é Deus.
Mas o coração humano, devido à sua natureza pecaminosa, a sua condição pecaminosa e de ser mal por essência e por natureza, o coração humano acaba muitas vezes sendo insubmisso, não reconhece a autoridade. E por não reconhecer a autoridade que está sobre si, seja a autoridade de Deus em primeiro lugar, dos pais em segundo lugar, sobre a autoridade daqueles que exercem, portanto, uma função de liderança, seja em que área que for, devido o coração humano ser insubmisso, ele dá lugar à desobediência. A desobediência é o resultado direto de quem tem um coração insubmisso. Todas as pessoas desobedientes, elas são desobedientes devido à insubmissão do seu coração. Quando você vê um filho, por exemplo, uma filha, desobedecendo, não seguindo as ordens, as diretrizes daqueles que têm autoridade sobre as suas vidas, é porque o coração deles é insubmisso. Então a desobediência é o resultado direto de um coração insubmisso. E eu sempre digo o seguinte, que quando este problema da desobediência não é resolvido, e se ele não é resolvido é porque há um coração insubmisso, se essa condição de insubmissão e de desobediência não são resolvidas na vida do indivíduo, ele pode ir para o estágio pior, para o terceiro estágio pior, que é o estágio que eu chamo da rebelião. E o que é a rebelião? É se levantar contra a autoridade. Toda pessoa rebelde é porque ela tem um coração insubmisso, e por ser insubmissa ela desobedece, e se ela não resolver esse problema em seu coração, ela tomará a postura da rebelião, de se levantar contra a autoridade, de se impor contra a autoridade e de alguma forma tentar se valer contra ela. Então essa é a essência do coração humano. Lamentavelmente o coração humano ele é mau por natureza e por essência devido à sua condição pecaminosa. E por causa disso existe a insubmissão, o não reconhecimento de autoridade, existe a desobediência, que é não seguir as ordens e diretrizes daqueles que exercem uma função de liderança sobre a vida do indivíduo, da pessoa, e se não é resolvido isso, vai para o estágio pior, que é o estágio da rebelião. E aí, como o nosso vídeo é um vídeo que fala sobre obediência, o que nós temos que entender? Que a obediência, ela é nada mais nada menos do que o resultado de um coração submisso. O coração submisso, o coração que reconhece a autoridade, ele vai levar a pessoa a obedecer. Então, onde é que está o problema da desobediência? No coração, devido à postura de insubmissão, de não reconhecer a autoridade, tá? Bem, ainda dentro dessa definição, vamos compreender melhor essa questão da obediência. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil, ou alguém que é submisso, alguém que reconhece, portanto, a autoridade. Obediência sempre vai ser a expressão de uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém em posição de autoridade. É uma expressão utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. E aí nós temos que entender que o problema essencial da raça humana está no pecado. E por causa disso, a rebelião. A raça humana, segundo aquilo que nos apresenta as Sagradas Escrituras, a revelação divina nas Sagradas Escrituras, é uma raça caída devido ao pecado, e ela se tomou, chegando numa postura de desobediência e de rebelião contra o Senhor por não reconhecer a sua autoridade. Mas ainda na definição sobre obediência, ela é considerada um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, seja um grupo ou uma instituição. Uma pessoa obediente é submissa perante uma pessoa em autoridade, seja através do respeito e admiração, ou até mesmo pelo medo, pelo temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer. Então, isso que é
a obediência em sua essência. E aí temos que entender algo. Veja lá, as leis e normas de uma nação, por exemplo, devem ser permeadas pela obediência geral da sociedade. Ou seja, todos devem obedecer e cumprir o que estiver pré-estabelecido e decretado como lei de ordem. Ou seja, se a própria sociedade não obedecer às leis e regras estabelecidas pela legislação, estabelecida pelo contrato social daquela sociedade, haverá o caos, haverá bagunça, haverá desordem, haverá, portanto, aquele estado de anomia. Então a sociedade, para viver bem, precisa também obedecer às leis e regras das convenções sociais. Mas há um outro ponto aqui. Obediência passiva e alienada é caracterizada por uma submissão cega às ordens recebidas de quem abusa da sua autoridade. Vale a pena destacar este ponto. Ser obediente não significa ser uma pessoa alienada e obedecer cegamente às regras, às imposições de alguém que abusa de sua autoridade. Obediência não é isso. Ser obediente não é ser uma pessoa passiva, uma pessoa alienada, não é ser uma pessoa que acaba se submetendo de uma maneira exagerada àqueles que abusam do seu poder e da sua autoridade. Obediência, segundo a perspectiva bíblica, não é isso, tá? Bem, agora posto esta questão da definição sobre obediência, vamos entender agora a obediência a Deus. O que é a obediência a Deus? Vamos compreender agora este ponto da obediência a Deus. Obediência a Deus significa, em primeiro lugar, reconhecer sua autoridade e soberania sobre as nossas vidas. Em outras palavras, toda pessoa que reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, que reconhece o seu senhorio, sua soberania, irá se submeter a Ele. E por se submeter, irá obedecer ao Senhor. Toda pessoa que desobedece a Deus, só desobedece a Deus pelo simples fato de não reconhecer a sua autoridade, de não reconhecer a sua soberania. A obediência a Deus está diretamente relacionada ao nosso amor por Ele. Se amamos a Deus, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. E nós temos que entender que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, aquele que mostrou a sua graça e o seu amor por nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, não é um Deus tirano que impõe de modo arbitrário a sua vontade sobre as nossas vidas. Ao contrário. Mas quando amamos ao Senhor de todo o coração, a gente se dispõe voluntariamente e prazerosamente a obedecê-lo. Se vemos a Deus como Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, devemos obedecer tudo aquilo que Ele tem para nós, e isso é um princípio importante demais. Se eu reconheço que Deus é o meu Pai, que Ele é o meu Senhor, então será para mim uma satisfação obedecê-lo. Muito bem. A rebelião é o produto da desobediência. E a rebelião é a origem dos problemas da humanidade. A humanidade se tornou o que se tornou devido à postura de rebelião. E a rebelião é o resultado direto da desobediência, como também é o resultado direto da insubmissão. Insubmissão leva à desobediência, e desobediência levará à rebelião, e esta é a condição da raça humana. Portanto, obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai Celestial. E aí a pergunta que fica é: temos sido pessoas obedientes? Você tem sido uma pessoa obediente a Deus? Olha o que a Escritura diz a respeito da pessoa de Cristo. Diz lá em Filipenses 2,8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho eterno de Deus, o nosso Pai,
obedeceu ao Senhor, se submeteu à sua vontade. Portanto, obediência a Deus é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. E para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Quem conhece a Deus sabe que tudo aquilo que Ele faz, que Ele planeja e determina, sempre é para o nosso bem e visa o nosso melhor. E quem conhece o Senhor terá muito prazer em se submeter à sua vontade. E isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente com um coração desobediente. E um coração desobediente é o resultado de um coração insubmisso. Portanto, a obediência a Deus é uma condição necessária no relacionamento com Ele e um elemento essencial à fé. Não há como se relacionar com Deus com um coração desobediente e submisso. Não há como. Muito menos com um coração rebelde. Por isso que a obra de Deus em nossas vidas começa na regeneração do nosso coração. E quando o coração é regenerado, a gente reconhece o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas e nos dispomos a obedecê-lo de todo o coração. A obediência a Deus é o resultado direto para quem dá ouvidos à sua voz. E é um dever que temos diante de Cristo. E nós vamos ver isso lá em Êxodo 19:5 e lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Êxodo 19:5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E lá em 2 Coríntios 10:5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Portanto, a Bíblia nos mostra que o evangelho da graça de Deus requer obediência, como nos diz Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então veja como que as Sagradas Escrituras nos apresenta o fato de que o relacionamento com Deus só é possível mediante uma postura de obediência, resultante de um coração submisso. A obediência a Deus consiste em observar os mandamentos dele, Eclesiastes 12:13, como também se manifesta através da submissão às autoridades. Eclesiastes 12:13 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. E Romanos 13:1. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então veja como a obediência a Deus se expressa na conduta e no comportamento de pessoas que decidem ser obedientes, submissas para a glória de Deus. A própria justificação nos é conferida mediante a obediência de Cristo em nosso lugar. Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. E isso porque ele, o Senhor Jesus, se colocou como o exemplo supremo de obediência. Segundo o que nos apresenta Mateus 3,15, respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Jesus demonstrando, portanto, seu caráter de obediência. E Filipenses 2, de 5-8, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a obediência deve ser uma característica dos santos, da mesma forma que é uma característica dos anjos. 1 Pedro 1,14 e Salmo 103,20. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Bendigo, Senhor, vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. A Bíblia está recheada de textos que demonstram como que a obediência a Deus ela é crucial na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer ser humano. A obediência, portanto, deve proceder de um coração submisso, sendo prestada voluntariamente, ou seja, a obediência, segundo a perspectiva bíblica do reino de Deus, é aquela que é prestada de um modo voluntarioso devido à postura de submissão do coração humano. A obediência não deve ter reservas e ela deve ser constante. Ao fim da história, quando a história humana encerrar, a obediência será universal, onde todos os povos da terra se submeterão ao governo do Senhor. E aí sabemos que naquele dia, naquele tempo, quando esta era chegar, muitos daqueles que vão submeter por terem reconhecido de um modo voluntarioso e submisso a autoridade do Senhor, e outros terão que se curvar diante da sua presença, principalmente aqueles que não reconheceram o seu senhorio. Mas ao final da história, o que a Escritura nos mostra, lá em Daniel 7,27, é de que todos irão obedecer e se submeter ao Senhor. Mas também podemos citar personagens bíblicos das Sagradas Escrituras que viveram uma vida de obediência ao Senhor e que tiveram, portanto, em seu caráter, comportamento e conduta, este ato de obedecer a Deus. Vamos ver alguns desses exemplos. O primeiro deles é Noé. Noé é um exemplo das Sagradas Escrituras de um coração submisso e obediente. Lembra que Deus havia dado uma ordem para Noé construir uma arca, porque Deus haveria de derramar o seu juízo num dilúvio sobre toda a humanidade àquela época? E Noé obedeceu ao Senhor. Olha o que diz Gênesis 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, Noé obedeceu ao Senhor. E nós sabemos o que aconteceu com grande parte, ou com toda a humanidade naquela época, devido ao seu coração insubmisso, desobediente e rebelde. O outro exemplo bíblico é Abraão. Você quer um personagem que tenha mais demonstração de obediência ao Senhor do que Abraão? Quando Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa que da sua descendência, no devido tempo, na plenitude dos tempos, haveria de vir o Messias, e por causa disso, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, devido à linhagem dele, da qual viria o Messias, Abraão se submeteu ao Senhor. Diz lá, Gênesis 12, de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ou seja, Abraão também foi uma pessoa obediente a Deus. E devido à sua obediência, o Senhor o abençoou e fez de Abraão uma bênção para as nações. Um outro exemplo bíblico é o povo de Israel quando comparece ao Senhor diante do Monte Sinai. Depois de terem sido libertos do Egito pela liderança de Moisés na condução do Senhor, eles chegam aos pés do Monte Sinai. E ali Deus faz uma proposta ao povo de firmar uma aliança. E olha o que o povo disse, lá em Êxodo 24:7. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente
tudo que o Senhor nos ordenou. Ou seja, depois de Israel ter visto a ação sobrenatural de Deus em libertá-los do Egito por meio de uma intervenção divina, sobrenatural, na abertura do Mar Vermelho, Israel agora diante do Sinai vai dizer: sim, nós vamos obedecer fielmente ao que o Senhor ordenou. Porém, nós sabemos que na história de Israel, eles não cumpriram isso de um modo fiel. Na história de Israel, durante o Antigo Testamento, nós vamos ver vários momentos de obediência aos preceitos da aliança, mas também de desobediência. Quando Israel obedecia, Israel prosperava e avançava. Quando Israel desobedecia, Israel naufragava. Um outro exemplo bíblico é Caleb. Lembra de Caleb? Que junto com Josué e mais outros 10 espias, peregrinaram pela terra de Canaã para ver se era possível conquistar aquela terra. 10 espias trouxeram um relatório negativo, de desânimo, mas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, dizendo que sim, Israel poderia conquistar aquele território, porque eles tinham o Senhor à sua frente. E sobre Caleb, a escritura diz: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade de coração. Ou seja, Números 32:12 nos mostra que tanto Josué quanto Caleb tinham um coração íntegro, fiel e obediente ao Senhor, diferentemente daqueles outros 10 espias. Outro exemplo bíblico é Elias, o profeta. Olha o que a Escritura diz a respeito do profeta Elias no seu caráter de obediência. Diz lá em 1 Reis 17:5, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Lembra que o Senhor havia dito para que ele fosse lá para Querite, e ele haveria de ser sustentado pelo Senhor? E Elias obedeceu ao Senhor. Um outro exemplo bíblico de um personagem importante das Sagradas Escrituras é o rei Ezequias. O rei Ezequias também obedeceu ao Senhor. E a Escritura diz a respeito dele o seguinte: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18:6. Ou seja, o grande rei Ezequias, que marcou a história de Israel, também foi uma pessoa obediente ao Senhor. Temos também o caso do rei Josias, que foi usado por Deus para fazer uma reforma espiritual em Israel. Diz a palavra do Senhor lá em 2 Reis 22:2 a respeito do rei Josias. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de seu pai, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Josias também foi uma pessoa obediente a Deus. E pelo fato de ele ter sido obediente, o Senhor o usou de um modo poderoso para uma renovação espiritual em Israel naqueles dias. O outro exemplo bíblico é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem de quem as Escrituras não maqueia e não esconde seus erros e falhas. Mas Davi era um homem com um coração inclinado ao Senhor e de um coração obediente. E o que diz a Escritura a respeito dele? Salmo 119:106. Prometi sobre juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Davi tinha um coração inclinado a obedecer a Deus. Houve falhas em sua vida, houve erros, mas ele tinha um coração quebrantado e ele decidiu de um modo resoluto obedecer ao Senhor. Temos também o caso de Zorobabel, o governador de Judá, que depois do exílio babilônico teve um papel fundamental na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do templo. E sobre ele, o que vai dizer a Escritura lá em Ageu 1:12? Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Um outro exemplo bíblico de um coração obediente, de um coração submisso, foi José, o pai terreno de Jesus. Devido à obediência do coração de José, ele decidiu receber Maria como sua esposa, que já estava grávida do Espírito Santo. E José teve um papel fundamental na história da salvação. O que diz a Bíblia a respeito de José? Ao acordar,
José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Está registrado lá em Mateus 1:24. Lembre-se de que José, num primeiro momento, tinha ficado receoso de se casar com Maria porque ela estava grávida, mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu ao Senhor e se casou com Maria porque ele entendeu que ela tinha concebido do Espírito Santo. Então José também foi uma pessoa obediente a Deus. Um outro exemplo bíblico são os magos do Oriente, que não tinham a fé monoteísta, mas que, depois de terem ido a Jerusalém para visitar o Messias que ali nascera, obedeceram a ordem do Senhor, a direção do Senhor a respeito de como eles poderiam escapar do plano maquiavélico que estava sendo idealizado por Herodes. O que diz a Escritura a respeito dos magos do Oriente? Vamos ver lá em Mateus 2,12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Ou seja, os magos do Oriente deram ouvidos à voz do Senhor. E por terem dado ouvidos à voz do Senhor, eles foram fundamentais na história de Cristo. Um outro exemplo bíblico é Zacarias e Isabel, pais de João Batista, que foram reconhecidos pela sua submissão ao Senhor e pelo seu serviço a Deus. E olha o que diz a Bíblia lá em Lucas 1,6 a respeito de Zacarias e Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel eram um exemplo de obediência a Deus e por causa disso tiveram um papel fundamental na história da salvação, se tornando pais de João Batista num ato de milagre que Deus operou sobre as suas vidas, já sendo idosos e tendo agora a bênção de ter um filho, nesse caso João Batista. E um outro exemplo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que depois de sua conversão a Jesus, entregou todo o seu coração para servir ao Senhor, se tornando também um exemplo de obediência, de quem a própria Escritura diz, lá em Atos 26:19, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, perante o rei Agripa, vai dar testemunho da sua conversão e vai dizer, olha, depois que eu tive aquela visão do Senhor, eu decidi obedecer. E me tornei, portanto, seu servo para proclamar o evangelho aos gentios. Esses são alguns exemplos bíblicos de obediência, tem vários outros. A Bíblia está recheada de exemplos de obediência, de personagens importantes dentro da história da salvação, dentro da história de Israel, dentro da história do povo de Deus. Temos que entender que a obediência é uma característica de crentes genuínos. Toda pessoa genuinamente convertida a Cristo Jesus, regenerada em seu coração, transformada pelo poder do Evangelho mediante a ação do Espírito Santo, tem um comportamento de obediência, tem uma conduta de obediência, tem um caráter obediente. A obediência ao Evangelho é obediência a Cristo, o que resulta em um companheirismo espiritual com Ele. A obediência não será duradoura a menos que proceda de um coração transformado. Então o que explica a postura desobediente e rebelde de algumas pessoas? A falta de um coração convertido, a falta de um coração regenerado. Se você, pai e mãe, sofre com a desobediência e rebelião de seus filhos, orem ao Senhor para que eles tenham um coração convertido e regenerado. Quando você olha para a sociedade e vê indivíduos rebeldes, desobedientes, anárquicos em seu coração, é que lhes falta uma conversão de coração, uma regeneração espiritual para se tornarem submissos em primeiro lugar a Deus e em segundo aqueles a quem Deus coloca numa posição de liderança. A obediência precisa ser sincera e estar alicerçada em amor. Jesus mesmo repreendeu aqueles que tinham um tipo de obediência apenas externo, aquele tipo de obediência orgulhosa cujo propósito era atrair elogios da parte dos homens, mas que nada tinha a ver com a verdadeira espiritualidade. Jesus criticou aquela postura externa, estereotipada, caricata de obediência.
Porque haviam os religiosos que demonstravam ser pessoas obedientes, mas tudo aquilo era uma fachada, era uma hipocrisia. A obediência verdadeira e genuína se expressa num comportamento mudado, transformado, regenerado, num coração transformado pelo poder de Deus. A obediência é superior ao rito religioso. Por mais exata e fielmente que esse rito seja observado, Deus está mais interessado em obediência do que em rituais religiosos, como diz a Escritura lá em 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios? Quanto que se obedeça à sua palavra, Deus está mais interessado na obediência de coração das pessoas do que nos ritualismos externos. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão, o reconhecimento de autoridade, é melhor do que a gordura de carneiros. Veja só como que a Escritura ressalta isso com demasiada importância. Portanto, a obediência está intimamente relacionada à fé, tornando-se uma expressão visível de um coração regenerado pelo poder do Evangelho. Toda pessoa obediente expressa isso de um modo visível, porque teve o seu coração regenerado pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus e pela ação transformadora do Espírito Santo. Mas vamos ver agora o que a Escritura nos mostra sobre a obediência de Cristo, o Filho eterno de Deus, o nosso Pai. Veja lá, Jesus mostrou sua obediência ao Pai em seu nascimento e infância, cumprindo o plano divino, de acordo com o qual ele deixou de lado a glória celeste que sempre tivera na qualidade de Logos de Deus. Ou seja, o Filho eterno de Deus, o Verbo de Deus, o Logos divino se fez carne e habitou entre nós, e entre nós demonstrou a sua obediência e submissão a Deus, o nosso Pai. Em sua meninice, Jesus obedeceu a Maria e a José, seu pai adotivo, mas também obedeceu plenamente ao seu Pai celeste. A obediência de Cristo Jesus também se expressou na maneira como ele reconhecia a autoridade de seus pais, de José e de Maria. A encarnação foi um ato de obediência ao Pai em favor da humanidade. Ele veio a fim de cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus vem ao mundo em obediência ao Pai pelo resgate da humanidade, pelo seu resgate, pelo meu resgate, a nós os que cremos. Em quarto lugar, Jesus obedeceu aos requisitos do Pai e de sua missão. Cristo prevaleceu na tentação que sofreu às mãos de Satanás. Ele conseguiu vencer as tentações que o diabo colocou para ele por causa do seu coração obediente a Deus e a sua palavra. Jesus cumpriu sua missão em íntima comunhão com o Pai. Ele foi obediente à vontade do Pai no jardim do Getsêmani. Lembra que lá no Getsêmani ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele suportou a cruz, suportou todo aquele martírio em prol de sua vida e da minha, em obediência ao Pai. Jesus teve um coração obediente. E se você é discípulo de Jesus, se você é discípula de Jesus, você deve ter um coração, como o seu mestre também tinha esse coração de obediência. Sexto, a morte de Cristo ocorreu em um ato de obediência à vontade do Pai, pois para isso ele havia sido enviado ao mundo. Sétimo, Cristo obedeceu exprimindo os ensinamentos do Pai. O seu ensino não era propriamente seu, mas do Pai. E esses ensinos ele transmitiu fielmente. Foram em várias ocasiões que ele disse: olha, aquilo que eu anuncio não é de mim mesmo, é do Pai. Eu obedeço a sua vontade. Esse foi o seu proceder, esse foi o seu agir. Oitavo, os feitos de Cristo eram feitos do Pai, que o Filho cumpria obedientemente. Nono, Cristo foi galardoado por sua obediência, sendo exaltado acima de tudo e de todos. Como diz Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência de Cristo à vontade do Pai
fez com que o Pai o exaltasse acima de todas as coisas, a quem nós nos submetemos, reconhecendo o seu senhorio, devido à obediência do seu coração. Como homem, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, como nos diz as Sagradas Escrituras. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, do 7 ao 10. E aí veja que interessante, foi por causa da sua obediência que o caminho da salvação se tornou possível a nós. E nós, quando obedecemos ao Senhor, seguimos nesse caminho. Jesus deu exemplo como homem, de como os homens devem obedecer. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Se Cristo teve de aprender a obedecer, quanto mais nós temos também que aprender a obedecer. E como que eu aprendo a obedecer? Quando eu me submeto a Deus. E quando eu luto para ter e manter um coração submisso, obediente e fiel a Deus. Portanto, aprendamos com o exemplo de Cristo Jesus. A obediência foi a escola frequentada por Cristo e deve ser a nossa também. O Espírito Santo quer trabalhar no seu coração, para que você se torne cada vez mais obediente e submisso ao nosso Pai Celestial. E agora, por fim, à luz das Sagradas Escrituras, o que nós podemos tirar como lições dos benefícios que a obediência proporciona na vida de todo cristão? Quais são esses benefícios? Veja, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor, considerando o que Ele fez por nós, pois Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E quais são esses benefícios de um coração submisso e obediente? O primeiro deles, paz interior. Toda pessoa obediente a Deus terá paz no seu interior, terá paz no seu coração. Terá uma consciência tranquila, resultante da obediência, que vai trazer para ela estabilidade espiritual e emocional. Se você tem um coração obediente, haverá no seu interior paz. Haverá dentro de você essa tranquilidade que somente o Senhor pode lhe dar. Segundo benefício, toda pessoa de um coração obediente tem um propósito de vida, porque seguir os mandamentos divinos oferece um sentido claro e propósito na vida. Toda pessoa que obedece a Deus tem uma direção, tem um propósito de como agir e de como viver, porque ela passa a entender e viver de acordo com o plano de Deus. E isso vai dando a ela significado para as suas ações diárias. Se você se submeter ao Senhor, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua vontade, você entenderá o plano dele para a sua vida. E isso vai lhe dar um propósito de viver e de existir neste mundo. Terceiro benefício, toda pessoa que tem um coração obediente tem força em tempos difíceis. Veja lá, a obediência a Deus fortalece a fé, tornando-se uma âncora em momentos de adversidade. São nos momentos de adversidade que somos testados em nossa obediência. E toda pessoa que é obediente a Deus nos momentos de adversidade encontrará nele força e ânimo para prosseguir. Além disso, a confiança na providência divina oferece resiliência, resistência diante dos desafios. Então, se você, meu querido, se você, minha querida, está enfrentando momentos difíceis no seu viver, obedeça ao Senhor, permaneça fiel a Ele. Ele vai lhe dar força, vai lhe dar resiliência, vai lhe dar capacidade de superar esses momentos difíceis. Além disso, um outro benefício da obediência é o crescimento espiritual. Toda pessoa obediente cresce na fé, cresce na sua espiritualidade. Por quê? Porque obedecer a Deus é um caminho de um crescimento espiritual contínuo.
A busca constante por compreender e seguir a sua vontade impulsiona o desenvolvimento espiritual. Porque há pessoas que não crescem espiritualmente porque são desobedientes, porque têm corações insubmissos. E quem não cresce espiritualmente continua se alimentando do leitinho básico da palavra e não descobre as riquezas profundas e gloriosas do reino de Deus para as suas vidas. Além disso, a obediência proporciona relacionamentos harmoniosos. Já viu aquelas pessoas que têm relacionamentos conturbados, relacionamentos conflituosos? Por que há tanta gente com relacionamentos conflituosos e conturbados? Por causa de corações insubmissos, desobedientes e até mesmo rebeldes. Quer melhorar a qualidade dos seus relacionamentos? Mude o seu coração. Tenha um coração submisso, tenha um coração obediente. A obediência aos princípios divinos contribui para relacionamentos saudáveis e harmoniosos, pois corações obedientes têm valores como amor, como perdão, como compaixão. E esses valores são fundamentais na obediência. E eles vão promover conexões mais profundas. Por que há tanta briga, tanta discórdia, tanta competição, tanta intriga? Por causa de corações insubmissos, desobedientes e rebeldes. Mas a obediência também proporciona bênção e favor divino. Toda pessoa de um coração obediente recebe de Deus o seu favor, recebe de Deus as suas bênçãos. E por quê? Porque a obediência atrai as bênçãos e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem prazer de abençoar e mostrar o seu favor e graça sobre pessoas de corações obedientes. Deus ama todos os seres humanos, só que muitas vezes ele não estende suas bênçãos e o seu favor para pessoas rebeldes, desobedientes e insubmissas. Se você é uma pessoa assim, insubmissa, desobediente e rebelde, dificilmente você verá a bênção e o favor do Senhor sobre a sua vida. Ao seguir os seus mandamentos e preceitos, abrem-se portas de oportunidades e experiências positivas. Toda pessoa de coração obediente verá Deus escancarando portas de oportunidades, e assim será na sua vida. Você que está ouvindo aqui, está vendo esse vídeo, será assim na sua vida. Deus vai abrir portas sobre você, porque Ele vai olhar para o seu coração e vai ver um coração obediente à sua vontade. Mais um outro benefício, um caminho para a eternidade. Obedecer a Deus é um preparo para a vida eterna. Quem serão aqueles que estarão destinados ou condenados eternamente? Os desobedientes, aqueles que não reconheceram a autoridade do Senhor sobre as suas vidas. A esperança na promessa divina de uma vida após a morte traz conforto e segurança espiritual. E como é bom saber que aqueles que têm um coração submisso e obedientes ao Senhor têm algo glorioso reservado por Ele na eternidade. Um outro benefício da obediência é a libertação do pecado. A obediência liberta do peso do pecado. Se há algum pecado lhe prendendo, algum vício lhe acorrentando, obedeça a Deus. Seja obediente ao Senhor, porque a obediência quebra este jugo da prisão do pecado, da prisão do vício, das cadeias que nos acorrentam. Ao seguir os ensinamentos divinos, a pessoa experimenta a libertação e uma redenção espiritual. Além disso, a obediência, ela gera uma fé ativa. Toda pessoa obediente tem uma fé que age. Obedecer a Deus requer uma fé ativa e prática. A vivência constante da fé fortalece o relacionamento com o divino, fortalece o nosso relacionamento com Deus. Mas há um outro benefício também da obediência. A obediência promove contribuição para o bem. Porque a obediência a princípios éticos e morais divinos contribui para uma sociedade mais justa e compassiva. A participação ativa no bem comum é uma manifestação da prática da obediência a Deus. Ou seja, toda pessoa obediente e obediente a Deus desejará praticar o bem, desejará realizar o bem aos outros. Portanto, o que a gente pode entender disso? Que a obediência a Deus não apenas proporciona benefícios espirituais,
mas também enriquece e aprimora a vida em diversos aspectos, promovendo paz, promovendo propósito e conexões significativas. Em outras palavras, obedecer traz bênção para as nossas vidas. Quer ver uma vida abençoada sobre a terra? Quer ter dias prósperos e abençoados e de paz? Tenha um coração obediente a Deus. Tenha um coração submisso. Portanto, obedecer a Deus é amá-lo. E amar a Deus é obedecê-lo. Guarda isso no seu coração. E entenda que a obediência é a expressão de um coração submisso. E assim, terminamos este vídeo sobre obediência. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Até lá!